Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, esta série de conversa com vários estratos da sociedade moçambicana, de pessoas que de uma forma direta ou indireta contribuíram para o processo de construção do nosso país ao longo dessas 5 décadas de independência nacional. E para esta noite temos aqui no nosso estúdio uma figura que dispensa quaisquer apresentações, uma pessoa mediática, com uma carreira muito longa já no jornalismo, que já quero agradecer aqui a presença de Fernando Lima. Fernando, muito boa noite e muito obrigado por ter acedido a este convite para também dar aqui o seu testemunho em relação a estes 50 anos do nosso processo de construção de uma nação independente, livre e soberana. E a primeira questão que nós fazemos aqui sempre é procurar saber, no dia 25 de junho, o Lima onde é que estava? Essa talvez, se calhar, é a resposta mais simples. De qualquer forma, obrigado pelo convite, boa noite, bom ano para ti, bom ano para o vosso canal. Ainda a questão concreta. Eu, naquele dia, como muitos milhares de moçambicanos, estava no estádio da Machava. Como toda a gente disse, foi uma noite memorável, chovia e uma coisa que não tantas pessoas dizem, a independência não foi proclamada às 24 horas, acho que havia um problema de comunicações, de transmissões, portanto, o presidente Samora só começou a fazer a sua proclamação, acho que por volta de 30 minutos depois da meia-noite. Como nós sabemos, o presidente era uma pessoa muito intempestiva, praguejou, vociferou, já estava a ver inimigos que estavam a tentar sabotar a independência e, como aconteceu noutro tipo desses incidentes, algumas vezes o som não estava cortado e, portanto, as pessoas puderam acompanhar esta grande irritação do presidente naquele momento muito crucial para o novo país que estava... Novo detido, queria sabotar a revolução. Sim, não é do meu conhecimento, mas era um momento de grande irritação. Aliás, há um outro momento, quase um ano antes, acho que ou no dia 7 de setembro ou no dia 8, mas por essa altura, quando um grupo de colonos assaltou a Rádio Moçambique e o presidente Samora agarrou no telefone e telefonou ao general Spínola, que na altura era o presidente da Junta de Salvação Nacional e que se pensava que estava por detrás do encorajamento deste tipo de sublevação dos colonos em Moçambique e claramente proferiu palavras extremamente injuriosas para com o presidente da Junta de Salvação Nacional, nomeadamente nesse sentido de que havia uma tentativa de não querer entregar o país aos seus legítimos proprietários, representantes é a palavra mais apropriada, embora aqui também há outro tipo de problemas de natureza ideológica que podemos discutir, se era um movimento de libertação, se seriam todos os movimentos que na altura diziam que eram representantes do povo moçambicano. E, pronto, eu suponho que o Lima já era já um jovem. Tinha uma ideia, mais ou menos, depois do 25 de junho, do dia da proclamação de independência, tinha uma ideia de que seria Moçambique, o day after, aquele dia de festa, mas depois a festa acaba. Quer dizer, como é que olhou para os dias subsequentes dessa proclamação de independência? Bem, eu na altura tinha 20 anos. Era muito difícil fazer ideia
do que viria a seguir. Eu não era jornalista, mas estava envolvido politicamente na independência de Moçambique. Nós pertencíamos a um movimento estudantil que se chamava Liga dos Estudantes Moçambicanos Anti-Imperialistas, LEMA. Eram comunistas. Podemos dizer que sim. Pelo menos eu vou dizer assim, éramos apelidados pelos nossos adversários políticos, nomeadamente pela Associação Académica de Moçambique, que era muito mais conservadora, que nós éramos mais ligado ao catolicismo. Éramos maoístas. Eu não me revejo, Mas naquela altura... não me revejo nesse tipo de classificação, mas sim, a minha biblioteca tinha toda a literatura maoísta da altura. Devo dizer que o LEMA foi extinto a pedido da Frelimo, quando há uma delegação dos democratas de Moçambique, que era uma organização muito respeitada em Moçambique no período de transição, e um dos pedidos que a Frelimo fez foi todos os movimentos que apoiavam a Frelimo deviam cessar as suas atividades, deviam formalmente deixar de existir porque devia haver um forte sentimento de unidade em torno da Frelimo, em torno do movimento de libertação e, portanto, tudo que fossem outros movimentos, não obstante dizerem que apoiavam a independência, seriam um fator divisionista. Eu devo dizer, eu era um membro do Comitê Central desta organização, devo dizer que aceitei contrariado, mas, e dentro desses princípios que tu dizes comunistas, os militantes dessas organizações têm um sentido de disciplina muito forte e, portanto, eu tive que aceitar. É o centralismo democrático, que mais tarde eu fui um dos combatentes contra o centralismo democrático e paguei um preço, eu diria, bastante alto por me pronunciar publicamente contra o centralismo democrático. Como eu dizia nas reuniões da universidade, havia muitos amantes do centralismo e inimigos da democracia. Portanto, quando invocavam o centralismo democrático, adoravam o centralismo, porque o centralismo democrático, em última análise, é uma definição leninista, significa, em última análise, a ditadura de uma minoria sobre uma maioria, como eles chamam. Decorrente do princípio teórico de que essa minoria representa a maioria. Bem, isto é uma formulação muito controversa, mas era assim que era visto, que era aceito, e eu estava abertamente contra, porque já nessa altura era possível ver o tipo de desvios, abusos e atitudes autoritárias decorrentes dessa percepção e desse conceito de centralismo democrático. Significa, eu, membro da Frelimo, eu, membro de um órgão de direção da Frelimo, em nome do povo, digo que isto tem que ser assim em nome do centralismo democrático. Isto podia ser uma decisão tomada pela Comissão Política, na altura, o Burô Político do Partido Frelimo. O Burô Político do Partido Frelimo tinha milhões de pessoas? Não, tinha umas 10, 12 pessoas depois. Mas essas pessoas representavam o sentimento da maioria. E hoje nós sabemos que tudo isso é bastante falacioso. E, Lima, na altura, quando chegamos à independência, ainda era estudante ou já estava... Não, eu era um estudante. Depois termina o curso, como é que foi isso? Essa é uma história muito triste e muito complicada. Eu, rapidamente, no período de transição, eu era o vice-presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Comercial. Por causa da transição e da queda do fascismo em Portugal, fiquei o presidente da comissão com 19 anos. Fiquei presidente da Comissão de Gestão do Instituto Comercial aqui em Maputo. Na altura, Lourenço Marques era um professor de Educação Política, como
muitos moçambicanos na altura, e imediatamente a seguir, no Instituto Comercial, em termos universitários, passava-se para a Faculdade de Economia. Portanto, eu cheguei à Faculdade de Economia no ano da independência, mas em janeiro de 1975, 6 meses antes da independência. Portanto, continuei a ser um estudante, não do Instituto, mas da Faculdade de Economia, e nós, na Faculdade de Economia, também tínhamos as nossas próprias estruturas políticas, e essas estruturas políticas, durante uns 2 ou 3 anos, tiveram uma confrontação muito forte contra a tentativa na altura não era Partido Frelimo, era apenas a Frelimo, mas a Frelimo queria grupo dinamizador, depois célula do partido na Universidade Eduardo Mondlane, e nós, e ainda tenho muitos camaradas dessa altura, nós opusemos-nos fortemente contra essa implantação, porque nós dizíamos, nós não estamos contra a Frelimo, mas este é o nosso sentimento enquanto Faculdade de Economia. E lembro-me, na altura, o reitor Fernando Ganhão, que já não está presente entre nós, numa reunião da Faculdade de Economia, dizer: o camarada Lima, lembre-se que vocês têm as ideias, mas nós temos as armas, portanto vocês têm que decidir se vocês querem confrontar-nos nesse combate desigual. É interessante porque anos mais tarde o senhor Jorge Rebelo usou o mesmo tipo de argumentação numa reunião célebre na revista Tempo, quando a revista Tempo também era uma pequena ilha de rebeldia que não se subordinava às orientações editoriais, ou não se queria subordinar às orientações editoriais que vinham do Ministério da Informação e do Departamento de Trabalho Ideológico. Então, quando é que o Lima entra para o jornalismo, basicamente? Em março de 1976, 16 de março de 1976, portanto, este ano, 2026, eu vou completar 50 anos de carreira. Portanto, entra para a Agência de Informação de Moçambique? Não, entro para o Jornal Notícias, numa prova de admissão ao Jornal Notícias. Lembro-me que o trabalho fundamental desse exame, vamos lhe chamar prova de admissão, exame de admissão, era para descrever em termos jornalísticos um desastre de comboio. E, portanto, na altura, em Moçambique, havia muitos acidentes de comboio, porque havia novos maquinistas, novas tripulações, e a toda hora estava a haver acidentes de comboio. Eu fui um dos primeiros classificados, conjuntamente com um jornalista que já não está entre nós, o Ricardo Timane, e o jornalista Fernando Passalacqua, que eu não sei onde é que está, e uns meses mais tarde junta-se a nós outro jornalista que também não está entre nós, o Pedro Tivan, que foi morto numa emboscada, se não me engano, na zona da Manhissa. Dizem que o Dinis Tivan do Anamola é um filho do Pedro Tivan. Nunca falei com o Dinis, soube isto recentemente, e nunca falei com o Dinis a propósito de eu ter sido um colega do pai dele. E, portanto, eu presumo, em 76 o Lima integra o Jornal Notícias. Qual era o ambiente, do ponto de vista do trabalho jornalístico? Portanto, como é que funcionava? A controvérsia sempre me perseguiu. Então, nós, no Notícias, e antes da revista Tempo, também não aceitávamos a liderança do Ministério da Informação. Nós tínhamos os nossos comitês editoriais, comitês de trabalhadores, nós tínhamos uma organização, digamos, operária ou trabalhadora dentro da própria estrutura do Notícias, e, digamos, o Notícias era como se fosse
um corpo autónomo, numa mistura entre trabalhadores, portanto o pessoal das oficinas e o pessoal editorial, em que a estrutura máxima do Notícias era a Assembleia Geral de Trabalhadores do Notícias. Em setembro de 1976, portanto sensivelmente 4, 5 meses depois de eu ter entrado para o Notícias, o senhor Jorge Rebelo vai ao Notícias, desmantela toda essa estrutura, acusa a parte editorial, de que eu fazia parte, e eu vinha exatamente do meio universitário, não era propriamente um operário, de nós termos a pretensão de sermos mais marxistas que o marxismo, de sermos um grupo de esquerdistas, enfim, uma série de coisas. O Lima era um extremista, digamos assim. Era mais. Se o Lima era mais à esquerda do que Rebelo, é uma coisa era uma coisa muito mais profunda. Assim, à distância pode ser visto, mas eu acho que não. Mas o Rebelo que era o intérprete, digamos, do marxismo. Como é que o Lima era visto? O senhor Rebelo, de que eu sou um amigo e de que tenho grande respeito hoje, na altura, eu acho que, conjuntamente com o senhor Sérgio Vieira, de quem fui um bom amigo, representavam, quanto a mim, digamos, um setor altamente ortodoxo do ponto de vista ideológico e altamente stalinista. Eu vi com os meus olhos, em reuniões, o senhor Rebelo a negar uma realidade que toda uma reunião, ou um corpo de uma reunião, podia ver que era o contrário. Mas ele interpretava as coisas e nós tínhamos que seguir. Quantas vezes eu não fui para uma reunião com o senhor Rebelo e pensei seriamente, nunca fui parar num campo de reeducação, mas eu pensei seriamente que o epílogo daquela reunião seria um carro celular à porta da reunião para nós sermos encaminhados para a reeducação. E, aliás, o senhor Rebelo várias vezes nos ameaçou com a reeducação, e esta imagem do carro lá fora à nossa espera para irmos para a reeducação. Várias vezes tivemos reunião naquilo que é hoje o SNJ, em que pessoas do Departamento do Trabalho Ideológico chegaram vestidas com a farda de pingo de chuva e com pistola à cintura. Ora, acho que nós não éramos nenhuns bandidos, nem nenhuns, mas isto claramente era uma tentativa de intimidação contra os jornalistas que não aceitavam esta dominância do Departamento de Trabalho Ideológico e do Ministério de Informação. Só um pequeno episódio, por exemplo, na altura traziam chamados jornalistas da RDA para nos darem cursos de jornalismo. Nós íamos a essas aulas de pseudo-jornalismo e ridicularizamos completamente esses indivíduos, esses formadores que vinham da RDA. Nunca me lembro disso ter acontecido no Ministério da Educação, na Universidade Eduardo Mondlane, onde também estava cheio de RDAs, mas na informação isto aconteceu. Mais uma vez, fomos acusados de ser agitadores porque estávamos a pôr em causa a solidariedade entre a RDA e Moçambique. Aquilo que nós estávamos a tentar dizer era: esses indivíduos não têm capacidade para dar formação aos jornalistas de Moçambique. Os jornalistas de Moçambique têm, felizmente, uma capacidade acima da mediana e estão abertos à cooperação, à formação, mas uma formação, e qualquer um de nós, quando vai a uma formação, quer ser desafiado por novos conhecimentos, por novas técnicas. Ora, aquilo que nós assistíamos naquele debate muito miserável era uma tentativa de indoutrinação das redações, e isso nós estávamos contra. Estávamos contra os RDAs, estávamos contra os coreanos e, felizmente,
nunca vieram cubanos para nos dar aulas. Para fechar o círculo todo. Nem chineses também, nunca vieram chineses para nos dar aulas, mas os que vinham tentar dar-nos aula eram coreanos e RDAs. Mas era uma miséria, e digo isso com toda a convicção. Se eu tivesse identificado um bom jornalista da RDA, passaram 50 anos, eu não tenho nenhum problema a dizer, encontrei muito bons jornalistas. Era uma desgraça os jornalistas que vinham da União Soviética, da Hungria, da Checoslováquia. Nunca vi um jornalista decente no sentido profissional do termo que eu dissesse. Portanto, eram mais agentes ideológicos, necessariamente. Completamente. Mas, em defesa do Sr. Rebelo, nessa altura e nesse tempo muito controverso, várias vezes o Sr. Jorge Rebelo disse o seguinte: nós conhecemos o que se passa na Europa de Leste, nós conhecemos o que se passa na União Soviética, nós não queremos que a informação em Moçambique seja uma cópia do Pravda, da agência TASS, da agência da RDA. E, de facto, isto aconteceu, mesmo com todas essas críticas que eu possa fazer ao Sr. Rebelo. Nós nunca fomos o Pravda, muito embora muitas pessoas que passaram pelo Notícias, incluindo o Sr. Miyakoto, tinham uma linha muito seguidista quando estiveram à frente do Jornal Notícias, se calhar não por opção própria, mas porque mesmo hoje, até hoje, o Notícias continua a ser o jornal do regime. Não temos nenhum comunismo, não temos nenhuma esquerda, mas o Notícias continua a cumprir esse papel de servir o regime. Portanto, ultrapassa, digamos, as barreiras ideológicas para ser uma consequência do regime. Mas, então, portanto, o Lima fica na notícia até que ano, mais ou menos? Não foi objeto, não foi saneado? Não, fui saneado, sim. Não passei da reunião de setembro, a tal reunião. Então foi imediatamente saneado. Absolutamente. Estive... Quem era o diretor na altura? O diretor que o Sr. Rebelo trouxe na altura é o nosso colega Arlindo Lopes, de que hoje sou um bom amigo, mas que na altura estivemos, em última análise, não vou dizer que estávamos em campos opostos, mas pronto, devido às circunstâncias daquilo que aconteceu nesta reunião, que nós chamamos de Setembro Negro. Porquê Setembro Negro? Porque na sequência desta reunião do Notícias, em setembro de 1976, 21 jornalistas abandonaram a redação do Notícias. Portanto, não era o Fernando Lima, muitos outros jornalistas estavam contra os acontecimentos da redação, as novas orientações dentro da redação do Notícias e, portanto, fiquei desempregado e em dezembro de 1976 eu e mais outras pessoas, nomeadamente o Miguel Lopes Júnior, que já não está entre nós, o Luís Carlos Patraquim, o José Branquinho, o Miyakoto, o Júlio Kazembe, todos formamos, o Filipe Mata, formamos este núcleo inicial da Agência de Informação de Moçambique. Mais tarde, por entrevistas que foram conduzidas de pesquisa do que aconteceu nessa altura, a explicação que foi dada, na altura eu não sabia isso, na altura a explicação que foi dada foi que nós fomos levados para a Agência de Informação de Moçambique, porque não obstante não sermos inimigos, porque se fôssemos inimigos íamos à reeducação, mas era uma maneira de nos controlarmos melhor. Para teres uma descrição do que era a agência funcionava numa antiga pensão, no primeiro andar era o Ministério, o Gabinete do Ministro, e por cima do Ministério e do Gabinete do Ministro era a Agência de Informação de Moçambique. De facto, a agência
havia um grande controle sobre a agência. Nós assumimos, e eu digo isso, acho que isso aconteceu de facto, que aquilo foi uma forma de reeducação onde eu passei 16 anos da minha vida profissional. E como é que era fazer jornalismo na Agência de Informação de Moçambique, sendo de fato um órgão? Porque nós somos mais novos, mas temos acesso aos arquivos. E ali, jornalismo havia pouco, era mais propaganda do que qualquer coisa. Ou nem por isso? Nem por isso. Eu tenho uma resposta desconcertante para isso, que tem a ver com alguns factos que ocorreram nessa altura. Em 1980, por altura da independência do Zimbábue, o Carlos Cardoso, que tinha sido saneado da revista Tempo, porque era mais um desses complicados, esquerdista, foi integrado no Departamento Cultural da Rádio Moçambique. Vejam, o Carlos Cardoso acompanhava o famoso Grupo RM nas suas deslocações às províncias. Era esse o papel do Carlos Cardoso, ele nem escrevia nem nada. Ou seja, ele estava na sua reeducação, como o Machado da Graça, que foi meu chefe do Internacional no Notícias, estava no Instituto Nacional do Livro e do Disco, que era para também estar, não só aproveitarem as qualidades intelectuais do Machado da Graça, mas não o deixarem escrever, porque isso aqui era o perigo. Então, o Cardoso vem para quê? Não só reconhecem a sua grande carreira intelectual, os seus contactos internacionais, nomeadamente com a África do Sul. O Carlos Cardoso estudou na WITS. Então, qual era a ideia? A ideia é que a AIM tinha que se posicionar como um serviço de notícias para o exterior. Vocês estão a imaginar o Cardoso envolvido em operações de propaganda. O Cardoso podia, indiretamente, fazer propaganda no sentido de contra-atacar uma imagem que havia do país no exterior. Mas o Cardoso era um excelente profissional. E o que é que isto proporcionou? Isto proporcionou que os jornalistas da agência, ao abrigo desta janela de oportunidade de fazer notícias com qualidade que podiam entrar nos serviços da Agence France Presse, da Reuters, da Associated Press, tinha que fazer também um jornalismo de qualidade para as suas notícias serem aceitas nas redações internacionais. Na altura, o Paul Fauvet chega a Moçambique. Na altura, tínhamos um jornalista que já vem do tempo da luta armada, o Ian Christie, que já faleceu. Então, começou aí este serviço em inglês da AIM, de muito boa qualidade, eu devo dizer, tu deves dizer, mas não havia aí um elemento de propaganda. Não sei se é de propaganda, mas eu dou um exemplo. É assim, na altura éramos fustigados por ataques sul-africanos e por ataques rhodesianos. O ministro já não era o senhor Rebelo, era o Zé Luís Cabasso, que tinha uma outra ideia muito mais aberta, dinâmica. Chegou a haver situações em que o espaço das comunicações em Moçambique, por causa dos ataques sul-africanos, foi fechado, de abrirem as comunicações em Moçambique por uma hora para a agência de informação poder fazer notícias sobre o ataque que houve. Ou seja, haver pelo menos o direito ao contraditório noticioso de dizer a Reuters está a dizer assim, a SAPA, que é a agência do South Africa Press Agency, tem esta versão do ataque a Moçambique, a AIM está a dizer isto. Eu não estou a dizer porque sou parte interessada, não estou a dizer que nós éramos melhores, estou apenas a dizer que a agência, através de notícias bem feitas, podia
contrariar, e é assim que funciona o espaço noticioso, que tu tens que ter os dois lados de uma mesma controvérsia. Eu devo dizer, por exemplo, na altura, não obstante esta questão do partido único e todas essas limitações, foi-me permitido eu ser correspondente, ou stringer, porque o stringer não é um correspondente, é o correspondente ocasional. Sim. Eu era correspondente da Associated Press, uma agência de notícias americana. Portanto, se este regime fosse tão ortodoxo e tão quadrado, era impossível eu ser stringer da Associated Press. Através da Associated Press, nós enviávamos fotografias. Na altura havia umas máquinas que mandavam as fotografias para o exterior, não era como hoje, que através do telefone tu mandas uma imagem. Nós, agência, conseguimos colocar essas fotografias dos massacres, das mortes decorrentes de bombardeamentos. Então, eu acho que a agência teve um papel fantástico. Também devo dizer que eu não estou convencido que o presidente Samora gostava muito desse monolitismo informativo. Por várias vezes ele promoveu saneamentos na informação de pessoas que eram mais, digamos, ortodoxas e convencionais, encorajou muito determinadas operações noticiosas que fugiam ao convencional. Não temos tempo aqui para abordar um fenómeno que foi muito encorajado por Samora Machel, que era um coletivo chamado Ahmad Shamis, e o Ahmad Shamis era um coletivo de muitos jornalistas e que tinha o seu epicentro na Agência de Informação de Moçambique e que surgiu como complemento àquilo que ficou conhecido pela Operação Ofensiva Organizacional, em que o Samora visitava as fábricas, demitia pessoas no meio das fábricas, soltava pessoas no meio da rua, ou seja, qualquer desses homens das togas hoje que andam por aí, acho que ficariam extremamente escandalizados, embora eles estivessem lá, porque isso não é propriamente Estado de Direito, soltar pessoas no meio da rua, ou ordenar prisão de pessoas também no meio da rua. O próprio Carlos Cardoso teve 5 dias detido por uma falácia desenvolvida pelos serviços de inteligência militar, e ao fim de 5 dias foi solto. Nunca houve acusação, nunca houve processo, mas o que é certo é que o Carlos Cardoso teve 5 dias na Machava. Portanto, isto para responder, muitos destes episódios estão glossados num livro que o Paul Fauvet e o Marcelo Moss fizeram sobre o Carlos Cardoso, que tem muitos episódios relacionados com o funcionamento da Agência de Informação de Moçambique. Portanto, aquilo que eu posso dizer, para dizer uma coisa muito simples e pouco controversa, é que a AIM não era uma extensão da TASS, da ADN, da RDA, muito menos da Xinhua, da China ou da prensa latina. Aliás, os cubanos, quando vinham aqui e vinham à agência e falavam conosco, ficavam de boca aberta, porque lá em Cuba eles não tinham a liberdade que nós tínhamos de falar e de expor os nossos pontos de vista, como quando fazíamos briefings para eles aqui em Moçambique. Exato. Então, vamos começar o nosso primeiro intervalo. Voltamos já na segunda parte para dar continuidade a esta conversa com o Fernando Lima, a falar um pouco daquilo que era o ambiente pós-independência em Moçambique, a liberdade dos jornalistas, mas também vamos discutir um pouco o olhar dele, pedir o olhar dele também em relação à governação naquela época. Então, até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita.
Saudações, estamos de volta para esta segunda parte do programa Moçambique 50 anos. Fernando Lima é o nosso convidado. Fernando, para além das dinâmicas do ponto de vista do ambiente da liberdade de informação, uma das grandes questões que não há um consenso em relação foram as escolhas políticas e de desenvolvimento econômico seguidas pela Frelimo depois da independência. Vamos falar, por exemplo, depois do terceiro congresso de 1977. Vocês, jornalistas, como é que olharam para aquelas decisões? Bem, eu acho que os jornalistas não questionaram essas decisões, não tinham capacidade para questionar essas decisões e, em última análise, numa resposta muito simples, penso que os jornalistas, em última análise, estavam a favor. Mas o facto de serem a favor da revolução, deste ideal de igualdade, já nessa altura e durante o período revolucionário, sempre houve muitos abusos, muitas arbitrariedades e nem sempre os jornalistas estiveram à altura de denunciar esses abusos e arbitrariedades. Portanto, a resposta a essa questão tem que ser feita a dois tempos. Não houve contestação nessa nova visão do partido, da sociedade moçambicana, do marxismo-leninismo, do ponto de vista do dia a dia, da arbitrariedade, do autoritarismo, havia coisas boas e coisas más. E no fim do dia, com toda a franqueza e olhando à distância, hoje conseguimos olhar com muito mais, com menos sentido emocional o que aconteceu. Talvez os jornalistas pudessem ter feito melhor. No geral, digamos, eram as franjas do setor de informação que protestavam, mas havia, em inglês diz mainstream, ou seja, o corpo central que estava confortável com a situação. Mas, por exemplo, se formos ver em 1990 o movimento a favor de um artigo na nova Constituição pela liberdade de imprensa, este manuscrito, de que eu fui um dos redatores, recolheu 165 assinaturas. 165 assinaturas em 1990 é muita assinatura. Eu lembro-me, por exemplo, no fenómeno das Assembleias Populares, que foram a Assembleia, o Parlamento, que antecedeu a Assembleia da República. Nós jornalistas, fomos votar na EMOS. A EMOS tem um pequeno anfiteatro e, portanto, apareciam ali uns candidatos e o voto, a expectativa era que devia ser a 100%. Quando chegou ao momento de votar, e a votação era de braço no ar, os jornalistas não votaram. E aquilo foi criou-se ali uma situação muito confrangedora na sala. E lembro-me que o Miguel Lopes Júnior foi a pessoa que falou em nome dos jornalistas e ele disse muito simplesmente: eu não posso responder por todos os jornalistas, mas eu respondo por mim e penso que este é o sentimento dos outros jornalistas. Nós não podemos votar em pessoas que nós não conhecemos e, portanto, não podemos dar Era para serem membros deputados? Não, isto era por camadas. Começava-se pela Assembleia não sei se era do Círculo, do Distrito, da Província, até ao nível nacional. Portanto, nós estávamos a eleger, digamos,
os do bairro ou os do distrito. Penso que era do bairro, mas aqui a minha memória já não é tão certa. A memória está viva é no sentido de que nós nem sequer votámos contra, não votámos. Portanto, abstivemos de votar, mas fizemos uma declaração de voto a dizer não podemos votar em pessoas que nós não conhecemos. Quer dizer, podemos dizer, mas isto é uma coisa meio folclórica, mas era uma tomada de posição. Sim. Um jornalista do Notícias foi detido sem carta de condução porque estava a conduzir uma mota. Foi parar nas células do comando daqui da cidade onde o Anibalzinho esteve detido. Quando voltou, mesmo naquela altura, ele escreveu um artigo sem fazer nenhum comentário, só fez um artigo descritivo do que eram as condições dentro da cadeia. Claro que no dia seguinte, o senhor Raposo Pereira, que era o diretor da PIC, estava a entrar pela redação do Notícias a perguntar quem é que tinha escrito. Naquela altura não se assinavam artigos, mas quem é que tinha escrito o artigo. E claro que os nossos chefes de relação, o Ariosa Pena e o Miguel Lopes Júnior, não entregaram a cabeça dos repórteres ou do repórter, mas isto, e não estou a especular, causou uma grande irritação no seio do governo. Como aqui o jornal, que é suposto nos apoiar, porque isto, em vez de ser aceito como uma denúncia de que os jornalistas estavam a descrever condições inumanas dentro de células, de celas da polícia, não. Isto foi visto como um ataque ao governo. Anos mais tarde, já eu não estava no Notícias, o Leandro Polo, que é muito conhecido hoje, ele gostava destes assuntos policiais. Então começou a fazer uma série de artigos sobre as condições degradantes na morgue do Hospital Central. O senhor Marcelino dos Santos, em pessoa, agarrou no telefone e telefonou ao Notícias a dizer que a série estava interrompida sobre os artigos da morgue do Hospital Central de Maputo. Mas ele era diretor tutelava a informação? Não, mas o senhor Marcelino dos Santos, bem, o fenómeno que nós conhecemos melhor é que até hoje se considera que a LAM não foi privatizada, ou pelo menos liberalizada a sua composição acionista, por interferência do senhor Marcelino dos Santos, que achava que que a LAM não podia ser privatizada. Eu fiquei 6 meses, isso foi noutro incidente, mas fui suspenso durante algumas semanas num incidente que depois, mais recentemente, um jornalista da Rádio Moçambique foi punido porque foi entrevistar o Afonso de Acama sem estar na agenda. Todos nós conhecemos que há uma agenda em que os repórteres são escalados para ir. Este jornalista da rádio foi punido porque não estava na escala para ir entrevistar o Afonso de Acama. Eu acho que o jornalista da Rádio Moçambique devia ser, digamos, saudado porque teve a iniciativa, fora do seu horário de trabalho, ir entrevistar o Afonso de Acama. Ora, nós, porque foram 7 jornalistas, fomos ao aeroporto para encontrar o Hotel de Saraiva de Carvalho em 1977, 1978. E o Marcelino dos Santos vinha no mesmo avião que o Hotel de Saraiva de Carvalho. Eu, que conheci bem o Marcelino dos Santos, não sei se tu conheceste, mas podes imaginar a cara do Marcelino ver convergir mais de uma dezena de jornalistas, todos a tentar falar com o Hotel Saraiva de Carvalho, que era o herói da Revolução Portuguesa, e deixar, ou seja, nem os jornalistas do Notícias e da Rádio Moçambique se acercaram do Marcelino dos Santos.
toda a gente. Mas isso é óbvio. Quer dizer, a pessoa que é a notícia é o Otelo, não é o Marcelino. O Marcelino telefonou ao Ministério da Informação, todos tivemos um processo disciplinar, porque qual é o motivo? O motivo é que não estávamos na escala de serviço e fomos trabalhar fora da escala de serviço, entrevistar uma pessoa que não tínhamos sido escalados. Isto, acho que eu nunca escrevi isto, é muito ridículo, acho que fará parte um dia dos anais da informação moçambicana, mas eu estou a contar isto que é para se perceber as loucuras que uma informação que não é livre, que é toda controlada, e isso dá este tipo... Em última análise, é uma aberração. O facto noticioso está ali, mas por uma questão de protocolo, de respeito das hierarquias, uma pessoa tinha que era entrevistar o senhor Marcelino dos Santos e não o Otelo Saraiva de Carvalho. Enfim, opiniões. E, Lima, outra questão que se coloca, pronto, há quem diz que os planos da Frelimo, o famoso PPI, falhou basicamente por causa da guerra. Partilha dessa ideia, de que se não fosse a guerra, teríamos vencido o subdesenvolvimento em 10 anos. Partilha dessa visão. Bem, é muito difícil porque eu não vi isso materializado e nós não podemos fazer planos ou dizer, se isto não tivesse acontecido, mesmo à distância, é difícil. Mas eu participei em exercícios em que tínhamos que equacionar quantos lápis de carvão era necessário para quantas escolas, para quantos quadros pretos. Chegamos a fazer esse exercício ao nível de um bairro, de uma cidade, de um distrito, de uma província. Este plano foi feito a este nível. Como exercício, eu acho que é interessante. Era execuível? Não sei. Agora, é bom que se diga, porque isto faz parte da nossa história, que houve muitas adversidades contra esses planos. Mas isso também é muito simples de olhar para aquilo que aconteceu no passado. Quer dizer, o Afonso de Acama sempre disse com muita convicção, e eu acredito nessa sua convicção, que ele lutava pela democracia, lutava contra um Estado de partido único. Ora, nós sabemos que a narrativa oficial e a Agência de Informação de Moçambique, para não pôr a Agência de Informação de Moçambique fora deste quadro, colaborou nesta narrativa dos bandidos armados, das forças do imperialismo, dos fantoches da África do Sul e da Rodésia. Bem, o jargão diz que a história é feita pelos vencedores e não pelos vencidos. Por isso mesmo que cada vez que o Davis Simango tentou fazer uma estátua do André Matsangaíça, sempre foram lá e destruíram. Não sei se ainda existe uma praça na beira André Matsangaíça, mas se algum dia houver um governo da oposição, estou certo que a praça e a estátua do Matsangaíça existirá. Então, penso que temos que ver essa dinâmica. E a dinâmica, e eu nem sequer compro essa narrativa oportunista, que é uma narrativa dentro do Partido Frelimo, de dizer que nós fomos vítimas do conflito leste-oeste. Acho que e se eu conheço minimamente, ou se conheci minimamente o presidente Samora Machel, ele nunca poderia aceitar esta narrativa de que nós éramos vítimas do conflito leste-oeste. Ou seja, nós fomos, digamos, empurrados para o socialismo, empurrados para a ideologia marxista por causa do conflito leste-oeste.
Eu acho que isso é uma grande mentira e acho que é uma boleia oportunista das pessoas que estão a tentar reescrever a história de Moçambique para descrever esses anos de socialismo. Eu acho, embora isto fosse, como eu descrevi, uma decisão da liderança da Frelimo, que a opção era o socialismo, que a opção era o Partido Único, mas foi uma opção que foi tomada conscientemente. Não veio aqui o Brezhnev ou o Chou Enlai nos pressionar para sermos, aliás, os chineses e o Partido Comunista Chinês nunca reconheceu a Frelimo como partido marxista-leninista. Mas isto para dizer que aquilo que aconteceu no pós-independência e durante os anos até nos afastarmos do socialismo e das convicções marxistas enquanto ideologia de Estado, decorrem das convicções da liderança da altura da Frelimo. Não porque veio aqui a União Soviética, Cuba, a RDA ou os chineses dizerem não, tem que ser essa a ideologia. Mas, e isto também é pública, o Samora ficou muito desiludido quando tentou aderir ao Comecon, portanto, digamos que era o equivalente da União Europeia do lado da Europa de leste, e os membros do Comecon não quiseram pagar a fatura de terem países subdesenvolvidos, neste caso Moçambique, no seu a bordo, porque os mecanismos de coesão e de solidariedade da União Europeia exatamente significam isso. Por isso é que países tão atrasados como Portugal, hoje são países com rendimento médio, como Portugal, graças a quê? Aos rios de dinheiro que a União Europeia entrega a Portugal para projetos de desenvolvimento, para projetos de construção de infraestruturas, e o Comecon não quis pagar esta fatura para Moçambique. Eventualmente, e isto aqui já é especulativo da minha parte, começou aí um outro desenho para Moçambique aderir e começar a estudar a adesão às estruturas de Bretton Woods, nomeadamente ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Isto aconteceu antes do falecimento de Samora Machel. Acha que Samora Machel morre já desiludido com os seus aliados do leste? Bem, eu diria duas coisas que me parecem fundamentais. O presidente Samora sempre acreditava num projeto genuíno moçambicano, ou seja, um projeto socialista, mas com as especificidades moçambicanas. Eu não estou a dizer isso para ser simpático para o Samora, eu estou a dizer isso pela convicção que eu tenho sobre isto, sobre as conversas que eu tive a oportunidade não só de manter com ele, como com a sua entourage, e por causa disso, do seu sentido altamente crítico do que se passava na Europa de Leste e no resto, do universo socialista. Eu lembro-me, e já usei algumas vezes esta expressão, muitas pessoas ainda estão vivas e sentem-se ofendidas com esta expressão. Eu não ouvi dizer, eu ouvi o Samora dizer, numa crítica ao Ministério do Plano, dizer assim, aqueles ali acham que não é possível uma economia planificada porque não faz neve em Moçambique. E isto claramente é uma crítica para dizer que não só os moçambicanos que estavam no Ministério do Plano eram um bocadinho ortodoxos e quadrados, mas que também todos aqueles assessores da Bulgária, da União Soviética, da RDA, eu falo dos búlgaros porque os búlgaros eram importantes na área das minas
e na área da agricultura. Eles tinham uma visão muito mecanicista do que devia ser o desenvolvimento em Moçambique. Exatamente esse problema que entrava em choque com a perspectiva do Samora, ou seja, eles tentavam que Moçambique fosse um pequeno filhote da União Soviética, da Bulgária, dos kolkhozes, dos sovkhozes, das cooperativas, das machambas estatais. O Samora tinha sempre esta perspectiva dinâmica de ir por um determinado caminho, mas, como se diz na gíria, saltar fora quando via que aquele plano não estava a funcionar. É emblemática esta questão das farmácias, das lojas, se o Estado devia vender linha e dedal, ou agulhas, ou papel higiênico. Mas essa é a nossa realidade. Chegarmos numa loja do povo, digamos, agora o Leonde está na berra porque está debaixo d'água, chegar ao Leonde e na loja do povo ter máquina, como é que se diz, batedeira elétrica. Naquela altura, meia dúzia de pessoas tinham eletricidade no Leonde. O que é que está lá? Portanto, isto significa que há uns quadradinhos que mandavam rolos de papel higiênico para Muidumbe, máquinas de batedeiras elétricas para o Leonde. Quem eram estes? Não eram búlgaros, éramos nós. Mas éramos nós porque nos recusávamos a pensar o país e a pensar no país que tínhamos e não no país que foram aprender na União Soviética e na Bulgária de como é que devia ser Moçambique. Lima, eu ia pedir mais uns 5 minutos da minha programação só para fecharmos são histórias muito interessantes essas que o Lima está a trazer. Lima, qual é a avaliação que o Lima faz, digamos assim, da implementação do socialismo em Moçambique? A aplicação... Valeu a pena? Era inevitável? Valeu a pena, era inevitável. Mas há uma terceira pergunta que precisa de ser feita. Se tornássemos atrás para tentar ir ao princípio, ou seja, como se diz em inglês, rewind, rebobinar a cassete, eu acho que tínhamos que fazer diferente. Fizemos tantas asneiras, nunca poderíamos ter feito a mesma coisa do ponto de vista político, do ponto de vista social e decorrente das questões políticas e sociais daquilo que fizemos na economia. Nós acumulamos erros sobre erros e, com aquilo que nós sabemos hoje, eu acho que era impossível, só se não tivermos cérebro, a que iríamos tentar fazer da mesma maneira, tirando essas premissas que já não havia apartheid, que o imperialismo não estava contra nós. Não, essas premissas existem sempre, como existe hoje o diferendo Ucrânia-Rússia, como existe o diferendo entre os Estados Unidos e a Venezuela, como existe agora a questão do Trump achar que a Groenlândia faz parte da sua área vital. Isto são as dinâmicas do mundo e a cada momento nós temos que dar as respostas concretas e objetivas para esses desafios. Não é ter palas e dizer, aqui no livro está escrito que é assim. Não, não é no livro que está assim. Nós temos condições objetivas para decidir e é em função dessas condições objetivas que nós temos que decidir. E, portanto, voltarmos atrás, teríamos que fazer diferente. Mas, do ponto de vista político, embora não tenho dúvida que a Frelimo, enquanto movimento de libertação, representava a maioria dos moçambicanos, foi correto excluir todos os outros movimentos embrionários, não embrionários, de dissidentes da Frelimo? Se calhar foi um erro. Se calhar tínhamos uma família moçambicana mais unida, mais coesa. Aliás, hoje estamos a discutir isso, mas não foi esse o caminho.
que nós decidimos. Ou seja, foi preciso 50 anos para descobrirmos que não andamos bem. Se calhar há outros que vão dizer, não, andamos muito bem. Quanto a mim, eu acho errado. Eu estava lá, apoiei todos estes movimentos radicais, mas se pudesse voltar atrás, acho que devíamos fazer diferente. E acha que Moçambique tem futuro? É claro que tem muito futuro, mas é preciso alterar muitas premissas de base no nosso país, a começar por todo o debate da inclusão. E da inclusão não tem nada a ver com partidos, não. Tem que funcionar este princípio de que todas as pessoas capazes, com capacidades, têm que ter a sua oportunidade. A oportunidade não deve nascer de uma discriminação partidária, de uma discriminação nepotista, de atribuir cargos, programas, oportunidades de negócio a uma determinada clique elitista, mas todos têm que ter oportunidades. Enquanto nós não alterarmos este paradigma, sim, o futuro, não é que Moçambique não tem futuro, mas o futuro fica mais condicionado. Portanto, se nós queremos ter um horizonte mais alargado para Moçambique, para um Moçambique de todos os moçambicanos, temos que alterar este paradigma de olhar a nossa sociedade sempre a usar lentes, e lentes com umas lentes muito grossas, que, digamos, conseguimos ver coisas e outras coisas não conseguimos ver por causa deste tipo de lentes que desfocam uma parte da realidade e só nos focam noutra realidade. Mas nem preciso de elencar todas as potencialidades. Por exemplo, nós, apesar de falarmos da má qualidade do nosso ensino, com os milhares de moçambicanos que todos os anos vão ao exterior estudam nas melhores universidades, muitos ficam fora, mas outros regressam a Moçambique. Temos um processo decisório tão pobrezinho, tão fraco, com tanta ausência de massa crítica. Isso não pode ser. Alguma coisa está errada e esses parâmetros e esses paradigmas têm que ser questionados, porque estamos a andar mal nessa abertura de oportunidades para todos os moçambicanos. Exato. Uma mensagem para os jovens, que parece ser as pessoas que mais sentem, digamos assim, a falta de esperança. A minha mensagem não é uma mensagem muito simpática. É assim, a palavra jovem e o estatuto de jovem não é um posto. Uma pessoa não pode levantar o braço e dizer eu sou jovem, logo está ali um lugar, está ali uma oportunidade. As oportunidades para os jovens, para os não jovens, para os menos jovens, conquistam-se. E, portanto, é preciso ir à luta, é preciso reivindicar o seu próprio espaço com propostas sérias, palpáveis, execuíveis e não querer ser levado ao colo só pelo facto que corresponde a um determinado escalão etário. Porque esse é também um debate muito errado. Sou dos 18 aos 35, logo as oportunidades têm que ser para mim. Sou dos 18 aos 35, tem que haver uma cota. Não é cota alocada. Eu tenho este projeto, eu quero fazer isto, eu quero levar isto para a frente. Sim, é aceito. Não é aceito. Volta de novo, tenta de novo. É assim que as coisas têm que ser. Portanto, esses jovens têm que ser mais batalhadores, mais agressivos e, claro, também têm que acreditar que há uma oportunidade para cada um deles se lutarem pelo seu espaço. Exato. Lima, muito obrigado por esta aula que nós tivemos aqui de história.
e recordar os seus tempos. Eu estou muito impressionado das suas lutas acadêmicas e marxistas, maoístas, digamos assim. Mas que acha, professor, o maoísmo ainda tem viabilidade histórica? Olha por isso. Continua maoísta ou não? Acho que, aliás, nunca me considerei maoísta, mas posso reconhecer que os outros achavam que sim, mas eu nem sei o que é isso. Então, Lima, muito obrigado por esta conversa. Também aos nossos internautas e telespectadores, muito obrigado por estes minutos que estiveram aqui conosco a acompanhar esta entrevista com Fernando Lima, no quadro dos 50 anos da nossa independência, conforme nós fizemos referência. Este programa vai encerrar no próximo dia 25 de junho deste ano, quando fizermos, digamos, a entrega, digamos, passagem para os 51 anos da independência. Então, estamos aqui até junho, vamos continuar a trazer aqui histórias que marcaram o nosso país nesses 50 anos. Boa noite, até a próxima.